galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, onde vamos relembrar fatos marcantes da história. Então já deixa o seu like e ative o sino de notificações e se inscreva no canal. E bora pro vídeo. E no vídeo de hoje vamos relembrar um dos maiores ídolos do Brasil, Ayrton Senna. Uma grande parte da nova geração não sabe quem é direito, mas vamos te lembrar. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Ayrton foi um vitorioso piloto de Fórmula 1, campeão da categoria por 3 vezes, em 1988, 1990 e 1991. Ayrton Senna iniciou sua era vitoriosa na equipe Lotus em 1985. Em 1988, passou a correr pela McLaren Honda. Em 1994, Senna assinou com a equipe Williams Renault, no que ele confessou ser o seu maior sonho, e que para entrar nessa equipe aceitaria competir até de graça. Uma curiosidade acerca de Ayrton Senna é que um ano antes de iniciar na Fórmula 1, ele sofreu uma paralisia facial, que a princípio pensou ser um derrame. Na verdade era uma paralisia facial periférica. No princípio, Senna tratou a doença com altas doses de cortisona, porém, com medo de efeitos colaterais, experimentou um tratamento alternativo, obtendo a melhora significativa em sua doença. O rei de Mônaco era um homem que tinha grandes adversários na pista. Além de Nelson Piquet, o francês Alain Prost, que foi companheiro de Senna por 2 temporadas, fez uma das rivalidades mais acirradas da história da Fórmula 1. Mas a relação entre os dois pilotos melhorou após a aposentadoria do francês, e Senna e Prost se aproximaram em 1994. Antes do anúncio da morte de Ayrton Senna, Prost imediatamente havia se solidarizado após o acidente. O francês participou do funeral do piloto e disse: "O Ayrton e eu tínhamos uma ligação. A sua morte foi o final da minha história com a Fórmula 1. Ninguém pode falar do Ayrton sem falar de mim, e ninguém pode falar de mim sem falar dele." Na vida afetiva, Ayrton Senna sempre foi muito focado em sua carreira. Ele teve 5 namoros que considerou como sério, entre eles Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. O dia do acidente poderia ser considerado como um toque do destino. A imagem de Ayrton em sua Williams, flagrado pelas TVs, com um olhar distante e perdido, pouco antes do início do GP, ficaria marcada para sempre entre seus fãs. No Brasil, ficou muito difundida uma frase dita pelo jornalista Roberto Cabrini. Logo após a confirmação da morte de Ayrton, pelo hospital, Cabrini noticiou dizendo: "Morreu Ayrton Senna da Silva." Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. A assustadora curva do circuito da Bélgica foi temporariamente readequada para a corrida de 1994. Foi o local do trágico acidente. A morte do piloto foi considerada pelos brasileiros como uma tragédia nacional, e o governo brasileiro declarou 3 dias de luto. No cortejo final, desde a Assembleia até o cemitério do Morumbi, aproximadamente 2 milhões de pessoas estiveram presentes. Além das corridas, Senna dedicava-se a motos, aeromodelos e principalmente helicópteros. Ele também administrava diversas marcas e empreendimentos, além de ter patrocinado vários programas de assistência filantrópica, principalmente os ligados a crianças carentes. Depois de morrer, sua irmã, Viviane Senna, fundou o Instituto Ayrton Senna, uma organização não governamental. Além disso, o personagem Senninha foi criado com a intenção de atingir o público infantil com os ideais do piloto, como a superação, dedicação e o gosto pela vitória. Sua morte,
assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial. Em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores, é considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1. Ao longo dos anos, a morte de Ayrton Senna foi alvo de algumas teorias conspiratórias. Há quem diga que a Williams pilotada por Senna teria sido sabotada. Outros afirmam que ele teria sido assassinado com um tiro ou sofrido um desmaio ou um infarto no momento do acidente. Além dessas, tiveram outras teorias bem sinistras, como essa em que o piloto teria se suicidado ou até mesmo em que ele sequer teria morrido. Seria possível mesmo depois de tantos anos? Essas são as principais histórias criadas em torno do assunto. E você acredita em alguma dessas histórias? Então, gostou do vídeo? Deixe nos comentários o que achou e sugestões do que você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço e até a próxima.